Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Ou bom dia, né? Ou boa tarde. Meu nome é Júnior, sou do canal dos Improváveis de Jesus aqui e eu gostaria de agradecer a Deus porque você parou aqui para assistir mais um episódio, né? Ou mais uma palavra que pode abençoar muito a tua vida. E este canal, o intuito dele é propagar o reino de Deus e levar até onde nós não podemos ir. Mas a mensagem de Deus pode ser propagada através das redes sociais, através da internet, na qual ela pode expandir o mundo inteiro. Então nós cremos muito que se nós estamos aqui, você aí, aonde você estiver, na sua casa, você pode curtir este vídeo, você pode compartilhar com os seus amigos ou com milhares de pessoas que você tem contato no seu WhatsApp, né, nas suas redes sociais, e também deixar um comentário aqui embaixo nas descrições para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. E se esse conteúdo que eu vou estar passando nessa data que você está assistindo, né, possa fazer um efeito na tua vida. Nós estamos fazendo a série de mensagens Milagres de Jesus. E hoje eu quero dar continuidade, né, sobre o 22º milagre de Jesus, que fala da cura de um surdo e gago, que está em Marcos, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 37. Então se você não é inscrito no meu canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificações para que possa sempre chegar para vocês aí as novidades do nosso canal. Confesso que eu dei uma parada um pouco de gravar os vídeos, irmãos, mas agora estamos de volta dando continuidade na série de mensagens O Milagres de Jesus. São 35 milagres de Jesus descrito na palavra de Deus e é o que nós vamos verificar aqui agora no capítulo de Marcos 7, capítulo 7 de Marcos. Nós vamos falar da cura de um surdo e gago. A cura de um surdo e gago. Mas antes disso, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha revelar a nós aquilo que Ele tem para nos falar, para nos liberar direto da palavra de Deus. Amém? Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, e queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E que possamos, ó Deus, fazer, ó Deus, com que tudo ao nosso redor pare agora, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos guiados pela Tua voz, ó Deus. Não há outro Deus maior, maravilhoso do que o Senhor, Pai. Então, neste momento, Pai, destrava, Deus, tudo que estiver travando as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos ouvir a Tua voz e a pessoa que está do outro lado também, ó Deus, seja impactado para a glória do nome de Jesus. Amém. Você talvez já tenha ouvido falar de vários milagres de Jesus. E nosso Deus, sim, Ele é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E nessa tarde, ou nessa noite, ou nesse dia, como você queira, né? Não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Deixa também um comentário aí. Estou vendo no dia tal. Estou vendo no horário tal. Vamos abençoar pessoas, vamos abençoar vidas, amém? Então estamos aqui falando, e nós temos um Deus, irmãos, que é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente, Ele continua agindo, Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias, independente da pandemia, independente da quarentena, independente do que estamos vivendo, e cada um está vivendo uma história, mas Deus escreve as nossas histórias com a própria mão, e Ele tem algo maravilhoso para mim e para você. Mas para isso, temos que crer na palavra do Senhor e temos que crer no sacrifício de Jesus na cruz. Para que todos esses milagres que nós já ouvimos e vemos no nosso site possa fazer sentido na sua vida. E talvez você também seja testemunho de algo que Jesus já fez pela tua vida. Então não se cabe dizer que só foram 35 milagres. Na verdade a Bíblia diz e relata que não haveria milhões de números, não haveria livros na face da terra que coubesse todos os milagres que Jesus fez na terra enquanto Ele andava pela essa terra, né? Mas Ele deixou descrito na tua palavra 35 milagres, nas quais eu creio que dentre eles um vai fazer sentido na tua vida, se não todos, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos,
em capítulo 7 de Marcos, ele vai nos relatar aqui no versículo 31 a cura de um surdo e gago. Preste muita atenção, e eu vou estar lendo aqui, vou estar enfatizando aqui no estudo o método que Jesus leva a curar este homem, e é profundo, e eu quero que você preste muita atenção. Então vamos embora para o estudo. Amém, meus amados? Eu passo a ler aqui. No versículo 31 diz que a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom e até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, gago, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos e em seguida ele cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quando mais eles o proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus amado, que versículo sensacional. Eu acho tão incrível. Pega sua caneta aí, vai anotando aí. Eu acho incrível o método que Jesus faz para curar os enfermos, para curar os cativos, libertar os cativos, né? E eu acho tão interessante que sempre no final ele vai falar para não contar para ninguém. Mas nós sabemos que o ser humano não consegue segurar nada, mas a intenção era que propagasse o reino de Deus, contando os milagres, contando testemunhos, amém? Isso é muito interessante, porque todos eles contaram mesmo, e a vida de muitos foram transformadas através da poderosa mão de Jesus. Irmãos, o método de cura aplicado neste milagre aqui é inusitado. Jesus é incrível. E trata-se, né, aqui enfatizando, de um homem que era surdo e mal podia falar. Vamos dizer que ele era gago, trazido, né, pela presença de Jesus ali por outras pessoas, né? E eles suplicavam que eles impusessem a mão, que Jesus colocasse as mãos, porque quando Jesus põe as mãos em qualquer coisa, tudo transforma. E as mesmas pessoas, e a maioria delas, participaram de muitos milagres de Jesus, e o Senhor Jesus, ele se afastou ali um pouco da multidão. Ele se afastou um pouco da multidão, colocou os dedos em seus ouvidos e cuspiu em sua língua e tocou nela. Após isso ele disse Efatá, que quer dizer abra-se. Ele olhou para o céu e disse Efatá, que quer dizer abra-se. E em seguida o homem começou a ouvir e a falar. Vendo sua alegria, o Senhor pediu que as testemunhas não contassem nada. Sabe, irmãos, eu queria conversar um pouco com vocês aqui. Deixa eu baixar só um pouco aqui. Nossa. Aê, boa. Irmãos, juntando esses dois parágrafos aqui, eu quero fazer um adendo aqui, o raciocínio onde nós queremos chegar, né? Que aquele homem, debaixo das influências espirituais, ele estava sendo perseguido espiritualmente, ele estava assim, cego, estava gago ou mudo, ou estava com dificuldades para falar, ou por alguma doença de nascença, ou por algum trauma emocional na qual tivesse passado. Nós não sabemos as causas, mas sabemos os motivos que ele ficou assim. O motivo foi que ele ficou surdo, ele ficou mudo, ele ficou cego, mal podia estar perto das pessoas porque ele não tinha como comentar nada. E eu quero ler algo aqui para vocês. Não podia ouvir corretamente a voz de Deus e consequentemente falar da sua palavra de maneira que conseguisse materializar as bênçãos de Deus. Sabemos que quando nós falamos, nós materializamos coisas espirituais, coisas que às vezes nossos olhos nós não podemos ver, mas quando nós profetizamos, nós pregamos, nós cremos, nós oramos,
as coisas acontecem. Mas como que ia acontecer na vida deste homem? Como que ia materializar suas bênçãos se ele não podia trazer em seus sonhos a existência porque ele não falava? Ele poderia pensar, mas ele não falava, ele não pronunciava, ele tinha dificuldades de falar. Então, não podia abrir os caminhos da sua própria vida, pois havia um empecilho. Eu quero que você pense nessa parte, eu vou até grifar aqui, empecilho. Quantas vezes nas nossas vidas, irmãos, somos impedidos de materializar coisas, materializar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não estamos conseguindo profetizar. Eu acho engraçado que lá em Ezequiel, capítulo 37, o próprio Deus fala: filho do homem, por acaso esses ossos não podem voltar à vida? Mas aí ele fala: tu sabes, Senhor. E aí mais um pouco para frente ele diz: profetiza, ó filho do homem. E o que é profetizar? É você abrir a tua boca e falar audivelmente. O problema é que este homem não conseguia se inspirar porque ele não falava. Tinha dificuldade no falar. Então ele não conseguia entender, ele não conseguia materializar isso na tua mente. Sabe, é muito difícil até mesmo para nós. Muitas das vezes nós não conseguimos profetizar, por isso que nós não conseguimos ver. Nós temos que ir com a visão além do alcance. Não sei se vocês já fizeram essa oração, mas uma vez eu já fiz essa oração e nós falamos assim: Senhor, traga à existência aquilo que não existe. Mas nós falamos, e ao falar nós cremos, e quando cremos nós temos uma fé inabalável que vai acontecer, porque nós profetizamos, nós acreditamos. Por mais que este homem profetizasse no pensamento, ele não conseguia materializar a bênção porque ele não estava vendo. E ele precisava falar para crer e entender, mas ele não podia, ele tinha um empecilho na sua vida. Mas foi quando Jesus tocou em seus ouvidos com os dedos e com uma forma de dizer que estava removendo e impedindo a audição. Quero falar algo para vocês. Um dos motivos que Jesus tirou ele de perto daquelas pessoas era porque naquela cidade de Decápolis muitas pessoas não criam no Filho do Homem, no Filho de Deus, não cria em Jesus, via os milagres, mas não cria no milagre que ele era o Messias. Então e aquele homem era daquela cidade, era daquela região, e estava precisando de um toque de Jesus. Então Jesus ele se afasta e leva aquele homem para perto dele, e ele toca, a palavra de Deus aqui, foi quando Jesus tocou em seus ouvidos. E como uma forma de dizer que estava tirando, removendo todo o empecilho, todo o impedimento de audição, porque ele precisava ouvir a sua própria voz e principalmente ouvir o evangelho da salvação, ouvir que Jesus estava lá, que o Messias estava lá, ouvir da Torá, ouvir do velho e do novo caminho que estava na própria frente dele. Olha que incrível, Jesus muitas das vezes ele nos tira de lado para remover tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus e automaticamente nós mesmos não nos ouvimos e não ouvimos o Espírito Santo, porque você não consegue falar. Então Jesus ele remove, ele tira, ele toca, ele faz um sinal profético de colocar as mãos no ouvido daquele homem, em sinal de retirar, remover o empecilho. Olha que tremendo. E ele tocou a língua do homem com a sua saliva, não com a saliva daquele, mas mostrando com isso que era através da palavra de Deus que tinha o poder de remover tudo qualquer que seja empecilho na vida de alguém ou daquele homem, abrindo assim os caminhos para a realização dos sonhos de qualquer um que cresce nele. Esse foi o motivo tão espetacular, diferente de Jesus agir. Jesus ele fez algo surreal, inusitado neste capítulo. Ele cuspiu, né? E na forma de dizer que é através da palavra que remove todo e qualquer empecilho na vida de alguém. Isso é muito profundo.
abrindo todo o caminho ali para a realização dos novos sonhos de qualquer um daqueles, inclusive, que estavam ali para crer na palavra. O mundo foi criado pela palavra de Deus e nós sabemos disso. E o verbo, portanto, estava com Deus, era o próprio Deus, a palavra viva. No princípio era o verbo, Jesus é o verbo, Jesus estava com Deus e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, mas este homem não sabia que era este Jesus que estava impondo as mãos nele, que estava fazendo esse ato profético de cuspir ali para ele voltar a falar e entender que estava sendo removido todo e qualquer empecilho. Deixa eu te falar algo, a palavra de Deus, ela tira empecilhos das nossas vidas, ela não deixa com que nós tropecemos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E este homem, ele não sabia disso. E Jesus, ele mostrou no toque tão especial que o verbo estava com Deus, ele era o próprio Deus. Olha que tremendo isso. Quero ir um pouco mais à frente. O outro comentário que eu quero fazer, que é muito interessante, é que Jesus fez com que este homem, o mesmo que fez com o cego de Betesda, ele fez o mesmo sistema, ele fez o mesmo, ele retirou-o da multidão. Isso foi profundo para fazer essa cura. Ou seja, mostrou a ele que se quisesse ter um encontro, olha que tremendo, um encontro particular com Deus, ele verdadeiramente tinha que se separar, ele tinha que se ficar recluso. Quero ler aqui para vocês. Ele tinha que ter um encontro particular com Deus e ser verdadeiramente curado. Precisava se retirar do mundo e das influências. Jesus mostrou para aquele cara, para aquele homem, que Jesus tinha que o separar para ele. Jesus, ele está querendo separar você para ter um encontro com ele. Talvez você esteja sendo impedido por algumas coisas. Talvez os seus sonhos não estão alcançando. Você não está conseguindo ouvir nem a tua voz, nem a voz de Deus e nem nada. Mas há muito barulho em tua mente, muita perturbação. Mas Jesus, ele fala, vem para cá, vamos se retirar do barulho, do eco e vamos vir após mim. E vamos ouvir a minha palavra. Ter um encontro verdadeiramente com Jesus para ser curado. Precisava se retirar do mundo e das influências carnais em toda a tua volta. E só assim este homem foi curado. Assim estaria pronto para ouvir corretamente a voz do Senhor. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque estamos com comichões nos ouvidos, porque nós estamos ouvindo vozes seculares. Estamos como este homem, estamos não ouvindo e estamos não falando, porque nós não conseguimos falar, nós não conseguimos, só gaguejamos, porque nós não temos palavra para falar, nós não temos textos da palavra, não temos testemunhos para falar. Mas Jesus trouxe este homem perto dele e disse, agora eu vou retirar os comichões, eu vou retirar tudo aquilo que você ouve secularmente e agora eu vou trazer o evangelho que refrigera a tua vida e vou retirar tudo aquilo que impede você de falar. Agora você vai falar de mim. Mas o engraçado, olha que tremendo. Assim você está pronto para ouvir corretamente a voz do Senhor e teria o livre-arbítrio de obedecer-lhe. Colocar a sua palavra em prática e materializar suas bênçãos. E ele diz, não conte para ninguém. Jesus, ele é tremendo, porque ele quer que você profetize, que você pregue o evangelho, que você saia transformado na presença dele. Este homem nunca mais foi o mesmo. Este homem na qual e o mesmo de Betesda também nunca mais foram o mesmo. Ele não era mais surdo e ele não era mais gago, ele poderia falar perfeitamente. Todos que estavam ali saíram maravilhados, principalmente o que precisava do milagre. Se você está precisando de um milagre, Jesus, ele quer arrancar todos os comichões do seu ouvido e ele quer profeticamente colocar a palavra dele na tua boca para você falar a mesma coisa que ele, alinhar a tua boca com a dele, não falar coisas torpes, mas falar coisas de Deus.
Por isso que nesta simbologia ele cuspiu na saliva daquele homem, para que ele falasse alinhadamente com a boca de Deus. Quer mais poder do que isso, irmãos? Estar alinhado a minha e a sua boca com a boca de Deus. Isso sim é falar o evangelho genuíno. Não que Jesus não quisesse que ele falasse, que ele não falasse. Não conte para ninguém. Não conte para ninguém besteiras, não conte para ninguém aquilo que não é proveitoso no evangelho. Mas conte aquilo que Deus, o Pai, fez. Isso é tremendo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos destravar e sairmos desta redoma e que nós possamos de verdade entregarmos os nossos caminhos para o Senhor Jesus e deixarmos com que Ele venha refrigerar a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, a nossa visão, todos os nossos sentidos e alinharmos aqui na terra como é nos céus. Alinharmos a nossa vida com o Senhor Jesus. Ele quer que nós falemos a mesma coisa que Ele fala todos os dias para o Pai. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que esta cura do cego e do surdo, né, do gago e surdo, possa fazer sentido na minha e na tua vida. Grave este versículo de Marcos capítulo 7 no teu coração e saia propagando o reino de Deus. Então, compartilhe essa palavra agora, se fez sentido na tua vida, se te abençoou. Compartilha com muita gente. Deixe seu comentário aqui agora no que esse vídeo fez para você. E vamos juntos propagar o reino de Deus. Te encontro na próxima palavra. E se você não assistiu os outros vídeos, assista nos cards aqui em cima, está mostrando. Assista os vídeos próximos, os que estão atrás aí, o 21º, o primeiro milagre. Nós estamos fazendo essa série de mensagens para que nós possamos nos alinhar com o que há no céu e o que Jesus já fez e o que há de fazer. Amém? Deus te abençoe e vamos propagar o reino de Deus.